Noite, irmãos. Mais um momento que nós estamos tendo de estudo bíblico, também de oração. E nesse momento eu gostaria de colocar diante de Deus as famílias enlutadas. Em especial, a família da irmã Hélida, os familiares da irmã Hélida. E também hoje veio a falecer o pai da irmã Vanúzia, senhor Denerval, mais conhecido como André. E que Deus conforte, então, a família, ali a Vanúzia, Yasmin, o João, que Deus venha com o consolo dele, com o conforto dele, fortalecendo a família ali da nossa irmã Vanúzia e também da irmã Hélia, juntamente com os seus familiares, a qual na semana passada ela perdeu então seu irmão. Orarmos também pelos enfermos da nossa igreja, nossas irmãs, né? Nós temos a irmã Gesilda, a dona Delvira, dona Germa, dona Nilza, Dona Ione. Então orarmos aí pelas nossas irmãs. Também pelo Guilherme, o qual também é alvo das nossas orações. Orarmos também com forma de gratidão pelo retorno aos cultos, né? Tem sido uma bênção os nossos cultos e que a cada domingo, né, cada semana, Deus possa continuar abençoando e nos dando a oportunidade de estarmos ali no templo, em adoração ao nome dele, e também nos protegendo dos males da vida. Orarmos pelos aniversariantes. O pastor fez aniversário no último domingo, também agradecer as orações da igreja, as ligações, as mensagens, as felicitações que o pastor recebeu. Muito obrigado, irmãos. Também vamos orar pela Micaela, que faz aniversário amanhã, no dia 18, e também orarmos aí com forma de gratidão pelo aniversário de casamento do irmão Ezequiel e também da irmã Hélida. Orarmos então pelo casal que completou no dia 15, no último dia 15, mais um ano, mais um aniversário de casamento, né? Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais essa oportunidade que estamos tendo de falar contigo e também de estudar a tua santa palavra. Agora nós te pedimos, ó Deus, o teu conforto, o conforto que vem do alto para os familiares da irmã Vanúzia, abençoando ali João, a Yasmin, a Vanúzia, que o Senhor, ó Deus, conforte ali aquela família em meio à perda do seu papai, dando força a ela, dando o teu conforto. O mesmo também te pedimos, ó Deus, pela irmã Hélida, continue confortando e consolando ali os familiares da nossa irmã Hélida. Também, ó Deus, nós te pedimos pelas nossas irmãs, Gesilda, Ione, Nilza, Delvira, Germa, que o Senhor continue abençoando as nossas irmãs. Pedimos pelo Guilherme também, que o Senhor continue cuidando dele e também da sua saúde, dos exames que ele precisa fazer. E somos gratos, ó Deus, pelo retorno aos cultos. Que o Senhor continue abençoando, cuidando, nos protegendo e que o Senhor seja glorificado, ó Deus, a cada momento que estivermos em comunhão no templo para glorificar e exaltar o teu nome. Somos gratos também pelos aniversariantes, a Micaela, que vai completar mais um aniversário amanhã, abençoe sua vida. Também o irmão Ezequiel, a irmã Hélida, aniversário de casamento, continue abençoando. E por mim, completei no último domingo. Muito obrigado a Deus por mais um ano que o Senhor nos concedeu. E também pelas felicitações, pelas orações da nossa igreja, de amigos, de irmãos que mandaram mensagens, ligaram. Muito obrigado pela nossa querida igreja ali em Campo do Coelho e também pelos amigos que o Senhor possa estar abençoando. E sou grato a Ti, ó Deus, por mais um ano de vida. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós hoje estaremos encerrando esse livreto Perdão, eu simplesmente não consigo me perdoar. Depois de algumas semanas que nós estudamos esse livreto, nós estamos chegando então ao final. Nós vamos recapitular o que nós falamos na semana passada. E aí eu gostaria que você estivesse aí, você que adquiriu o livreto, que você pudesse aí abrir na página 15. E nós vamos falar aí da quarta possibilidade. Nós falamos na semana passada em busca da alternativa bíblica, e aí o autor deu 5 possibilidades, e nós então vamos recapitular a quarta possibilidade quando diz: a pessoa que diz eu não consigo me perdoar, talvez esteja tentando estabelecer seu próprio padrão de justiça.
O anseio desta pessoa por perdoar a si mesma provém da incapacidade de alcançar os padrões de desempenho que ela mesma estabeleceu e da sua imagem de quão boa ela é ou deveria ser. Ou seja, ela fica desapontada por ela não estar alcançando o seu padrão. Aquilo que ela idealizou, aquilo que ela planejou, aquilo que ela organizou, e ela então agora não alcançou esse padrão, não alcançou essa imagem, e aí vem a decepção, e aí tem essa possibilidade que o autor diz que eu não consigo me perdoar porque eu não alcancei o meu padrão de justiça, eu não alcancei aquilo que eu planejei, né? Então aí vem a decepção, vem a ansiedade, e aí vem esse sentimento de culpa por ela ter ansiado algumas coisas e ela não conseguiu alcançar esse padrão de desempenho que ela mesma estabeleceu da sua imagem. A Bíblia, porém, nos diz que Deus é o único Deus a quem devemos agradar e que a sua palavra deve ser o único padrão pelo qual medimos a nós mesmos. Então nós falamos disso na semana passada, que essa quarta possibilidade, quando a pessoa fala eu não consigo me perdoar, vem dessa questão de ela não alcançar o padrão de desempenho que ela mesma estabeleceu e também da sua imagem. E aí o autor refuta essa frase, essa ideia, né, essa idealização que ela tem com relação à palavra. A Bíblia vem nos confrontando dizendo o seguinte: olha, Deus é o único a quem nós devemos agradar e a sua palavra deve ser o único padrão pelo qual devemos medir a nós mesmos. Então nós não temos que, naquela ansiedade de agradar o outro, de agradar a si mesmo, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós somos criados para glorificar o nome de Deus. Amém, irmãos? Precisamos ter isso em mente. Não é? E às vezes nós ficamos decepcionados porque o nosso desempenho não foi bom e aí nós não fomos elogiados, a nossa imagem não ficou boa ou ela deveria ser melhor do que nós estávamos idealizando. E aí vem o confronto que a Bíblia é o nosso padrão. O nosso padrão que nós devemos medir a nós mesmos é a palavra de Deus. Ela deve ser o nosso único padrão. E nós devemos e fomos criados para glorificar a Cristo, para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas cartas paulinas terminam da seguinte maneira: a Ele toda a honra e toda a glória. Ou seja, a Ele toda a exaltação, a Ele toda a glória. Nós somos aqui criados à imagem e semelhança dEle, e quando nós recebemos Ele em nosso coração, nós então somos impulsionados, não é, a nós exaltarmos o nome de Deus e não exaltarmos a nós mesmos, né? Ou não querer no desejo de ficar elogiando o outro e esperando que o outro também esteja nos elogiando e querer agradar o outro. A nossa missão exclusiva é agradar a Deus. Muitas das vezes nós agradamos os outros, mas não agradamos a Deus. Nosso maior alvo é glorificar e agradar o nosso Pai Celestial. Então essa quarta possibilidade é exatamente essa. É esse desempenho que ela mesma estabeleceu de sua imagem e ela diz: nossa, eu não consigo me perdoar, porque eu estabeleci um padrão próprio de justiça e agora isso deu errado e eu estou frustrado com esse desempenho. Precisamos saber que Cristo nos perdoou e que nós devemos agradar e glorificar somente a Ele. Amém? Vamos então para a quinta possibilidade, última, quando a pessoa que diz eu não consigo me perdoar, talvez tenha se assentado na cátedra do juiz e pronunciado o veredicto a respeito
de si mesma. Neste caso, a expressão "eu não consigo me perdoar" equivale a dizer: estou no papel de juiz e vou conceder perdão conforme o meu veredito. Aí ela está ali na mesa, né, sentada ali naquela cadeira, e ela decreta o perdão para ela mesma. Ela decreta, então, a absolvição para ela mesma e pronuncia, então, o veredito a respeito dela mesma. A Bíblia, porém, declara que cabe apenas a Deus julgar e perdoar, bem como levar a penalidade do pecado para aqueles que estão em Cristo. Então, só quem pode perdoar pecados é Cristo. Só quem pode julgar é Cristo. Mateus 7 já começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Então, nós não temos o direito de julgar ninguém, né? E nós não temos também o direito e nem o poder de perdoar os nossos pecados, de decretar a nossa absolvição ou não. Quem tem esse poder e esse direito? Somente Jesus Cristo. Ele é o legislador. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, o versículo de número 12. Apenas a primeira parte desse versículo. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Olha que passagem clara e belíssima. Ele vem falando aqui das contendas, Tiago, né? Falando também da maledicência, que é condenada, não falar mal do irmão, não falar mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E aí ele diz no versículo 12, há um só legislador e juiz. Ele é que pode salvar, ele é que pode absolver e fazer também perecer ou condenar. Então, só Cristo é que pode absolver, salvar, né, ou também perecer, morrer. Então ele tem tudo nas mãos. Há uma passagem, né, lá no Evangelho que diz: ele tem a pá nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Né? Então a gente não tem que sentar naquela cadeira bonita e dizer assim: eu vou me perdoar. Eu tenho que me perdoar. Né? Eu vou decretar aqui oficialmente o perdão para mim mesmo. Eu não posso chegar e dizer isso, pronunciar isso a respeito de mim mesmo. Quem pode perdoar pecados só é Cristo. Só Jesus é que pode perdoar pecados. Ele pode salvar e ele também pode fazer a pessoa perecer. Ele tem esse poder, ele tem esse controle nas mãos dele. Essa questão do papel que a pessoa assumiu é importante. O que na verdade ela está dizendo quando fala em perdoar a si mesma? Ela pecou contra o seu próprio eu ou foi o seu eu quem pecou contra ela? Quem deve perdoar quem? E quem é o juiz que determina até mesmo a existência de alguma culpa? O conceito de auto-perdão coloca estranhamente a mesma pessoa na posição de ofensor, de juiz e ainda de perdoador. Jesus Cristo pode assumir as três posições, mas quando alguém como Sara, falando lá da Sara que abortou, o faz estar assumindo o papel de Deus. Sua recusa em perdoar a si mesma é usurpar a posição de Cristo. É vital nessa situação que orientemos a pessoa culpada a distanciar-se de si mesma e conduzi-la ao único e verdadeiro juiz, o único que pode lhe conceder perdão, nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos lembram, uma das primeiras lições que nós falamos sobre o perdão, que existe o perdão horizontal e o perdão vertical, né? O perdão horizontal são aqueles que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E tem o perdão vertical entre eu e Jesus Cristo. Mas não existe o auto-perdão. A Bíblia não fala sobre auto-perdão. Por isso que tudo nós devemos entregar nas mãos de Deus. E também, se nós cometemos um pecado, ou um pecadinho, ou um pecadão, tudo nós devemos entregar nas mãos de Deus. Pecado é erro. Pecado é transgredir a lei de Deus. E se nós erramos, se você acha que o seu erro foi bem pequeno, ou você acha que o seu erro foi um monstro, algo grande, tudo, seja pequeno ou monstro ou grande, entregue nas mãos de Deus. Que Deus tem poder suficiente para perdoar todas as nossas iniquidades.
O que eu não posso é carregar esse sentimento de auto-perdão e achar que eu não fui perdoado. Não existe também um perdão adicional. Uma vez que você foi perdoado, foi perdoado. Não tem aquela questão, será que Cristo me perdoou? Ah, meu Deus, será que o Senhor me perdoou? E aí, o Senhor, porque a coisa foi tão feia, será que Ele me perdoou? Isso são acusações que o próprio inimigo passa para nós. Então, que você possa ter esse discernimento. Falamos também no decorrer do nosso estudo sobre o acusador, que ele vive acusando. Mas quem é você de estar lá na frente, cantando, pregando, ensinando alguma coisa? Quem é você agora de carregar uma Bíblia debaixo do braço, achar que você agora é um crente, é um salvo em Cristo, pregando sobre salvação, a importância de Cristo? Olha o que você fez lá atrás. Então tem um acusador. Mas se você se arrependeu profundamente dos seus pecados, você encontrou o perdão em Jesus Cristo. Acabou, finalizou. Agora é seguir em frente, glorificando o nome dele, fazendo da sua vida uma vida de exaltação à palavra e à pessoa de Jesus Cristo. E ponto. Não é ficar remoendo essa situação ou achar nessa quinta possibilidade que você tem poder para decretar, né, o perdão para você mesmo. Você não tem esse poder. A gente leu aqui em Tiago 4, versículo 12, que há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Ou seja, é apenas eu entregar tudo nas mãos dele e ele sim tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele sim tem poder para salvar ou também para fazer também a gente perecer. Não é? Por isso que é muito importante a gente descansar no poder de Deus, em saber que nele nós encontramos paz, descanso para as nossas almas, e nele também nós encontramos o perdão. O perdão. Como é bom a gente receber o perdão de Deus. E isso ele nos dá, ele nos concede. Então nós devemos descansar no poder dele e saber então que ele está à frente de tudo. É interessante essa frase, eu vou voltar a repetir essa frase, que diz: é vital nessa situação que orientemos a pessoa, no caso aqui já é um aconselhamento, a pessoa culpada a distanciar-se de si mesma e conduzi-la ao único e verdadeiro juiz. Ou seja, ela não ficar presa a esse auto-perdão, mas ela então ser conduzida ao único e verdadeiro juiz, o único que pode conceder perdão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o aconselhado aqui, aquele que está aconselhando, ele vai direcionar para o aconselhado o seguinte: olha, você agora esquece essa questão do auto-perdão, se distancie-se de você mesma e busque a Cristo, porque nele você vai encontrar perdão para os seus pecados. Ah, mas o meu pecado ele foi terrível. Deus tem poder suficiente para perdoar todo e qualquer pecado, seja pequeno ou seja grande. Ele tem poder para isso. Então aconselha, e aqui um aconselhamento, aconselha essa pessoa que está doente com essa questão do auto-perdão, a ela distanciar-se de si mesma, não ficar martirizando isso, não ficar fomentando isso e levá-la, conduzi-la ao único juiz e legislador que pode então perdoar os nossos pecados, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos concluir. Eu tenho aqui vários textos, mas antes dos textos, eu gostaria de ler um pouquinho mais esse livreto. O que responder a Sara? Lembra que a história de Sara, aquela lá na primeira lição, que cometeu um aborto, e isso causou então um martírio para ela, e após a sua conversão, vinha na lembrança dela essa questão que eu falhei, eu errei, não deveria ter cometido isso. E aí nós fomos falando das possibilidades que às vezes, ou talvez a pessoa, ela age com essa certeza que existe esse não consigo me perdoar. E nós vimos na Bíblia que essa expressão do auto-perdão, na Bíblia isso não existe. O que existe sim é o perdão vertical, quando Cristo perdoa os nossos pecados, e também o perdão horizontal, quando nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Essa também é uma orientação bíblica. O que responder a Sara quando ela nos diz: eu não consigo me perdoar? Devemos reconhecer que ela tem um problema verdadeiro de culpa.
não podemos minimizá-lo. Devemos levar a sério o que ela está dizendo e responder com compaixão. É muito importante isso. Não é você, no aconselhamento, ser grosseiro com a pessoa ou ser um acusador, um legislador, um juiz, não. Mas é você tratar de maneira aonde você vai confrontar o pecado. Você vai dizer, olha, você errou, você cometeu um pecado, há um sentimento de culpa, mas com compaixão, Deus está mostrando que já te perdoou, né? Você aí com compaixão vai estar ministrando a essa pessoa que Deus a perdoou. Se houve realmente um arrependimento, se houve uma mudança na vida dela, ela não tem que ficar remoendo isso a vida inteira, porque isso vai trazer muito prejuízo para ela. Mas mostrar para ela sim o seguinte, olha, com amor, né? Com amor, com compaixão, mostrar o seguinte para ela, olha, Deus já te perdoou, minha filha. Deus já te perdoou. Se você se arrependeu disso, não fique sendo, não permita que Satanás fique te acusando ainda mais. Deus já te perdoou. Nele você encontrou o perdão perfeito para os seus erros, para os seus pecados, né? O auto perdão ele não existe, mas com compaixão você vai responder de maneira séria, mas com compaixão vai responder a ela o perdão que nós encontramos em Jesus Cristo. Ao investigar a sua vida, devemos estar cientes das 5 possíveis razões para a sua afirmação. Sim, ela pode, uma pessoa, ela pode levantar essas 5 possibilidades, justificando, então, o auto-perdão. Mas aí você, de maneira muito amorosa, paciente, vai mostrar para ela que o auto-perdão não existe, mas que existe, então, em Cristo, o perdão. Não existe um perdão adicional, eu preciso de algo mais. Não. Jesus já te perdoou e isso já é o suficiente. Descanse no poder de Deus. À medida que sua história se desenvolve, devemos ajudá-la a perceber como ela rotulou de maneira errada o problema e como a Bíblia oferece o único diagnóstico exato e útil que conduz à solução do problema. Vamos então, irmãos, aos textos bíblicos aonde apenas mostra ainda mais, que em Cristo, em Deus, nós encontramos o verdadeiro perdão. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 1, o versículo de número 18. Vamos passear aí, são 4 textos no livro de Isaías. O primeiro é Isaías 1,18, que diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, aquele vermelhão bem aceso, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, Deus pode transformar aquele vermelhão, aquele pecado bem horroroso, bem monstruoso, em algo bem diferente. Ele pode transformar aquele pecado assombroso, mostrando então o seu poder e purificar a tua vida, limpar o teu coração. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, como a lã, como a neve, brancos. Mostrando aí que em Cristo, em Deus, nós encontramos o perdão verdadeiro para os nossos pecados. Perdão suficiente, por maior que seja o teu erro, por mais feioso, tenebroso que seja o teu pecado, que seja vermelhão, carmesim, escarlata, como ele diz aqui, Deus pode transformar isso de uma hora para outra. Então, o que ele quer aqui é que nós busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Quando Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, vinde a mim vocês pecadores, vocês que tenham pecado como a escarlata, tenham pecados como vermelhos como o carmesim, eu posso transformar isso em neve, eu posso mudar a vida de vocês. Eu posso transformar isso em algo completamente diferente. Então, aceite o perdão de Deus. O perdão de Deus é suficiente. Não fique se martirizando. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, a Escritura se fez novo.
Então eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso crer no perdão de Deus. E muitas vezes a gente não descansa. Será que Deus me perdoou? Será que Deus realmente me perdoou? Mas meu pecado foi tão feio. Nossa, como eu errei. Como eu fiz isso. Como eu fiz aquilo outro. Nossa, eu não consigo me perdoar. Aquela atitude minha foi terrível. Descanse no Senhor. Se você já foi ao encontro de Cristo e confessou o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Então descanse no poder de Deus. O outro texto é Isaías 38, o versículo de número 17. Isaías 38, 17. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ou seja, Deus pegou e lançou para trás dele todos os seus pecados, né? Mostrando aqui o quanto que ele ama o ser humano, o quanto que ele ama a humanidade. Eu tive grande amargura, eu achava que tinha paz, mas eu estava amargo. Mas o Senhor me amou, o Senhor me amou e me livrou da cova da corrupção, a cova da condenação, do juízo, e me lançou para trás todos os meus pecados, ou seja, perdoou todas as minhas iniquidades. Ele fala isso para o povo de Israel, e aqui é um texto do Cântico de Ezequias, onde Ezequias é presenteado pelo Senhor por mais 15 anos. Então ele louva a Deus e ao mesmo tempo também ele declara o amor de Deus e o perdão que nós encontramos em Deus pelos nossos pecados, mostrando então a fidelidade do Senhor, dizendo: e o livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Esqueceu, apagou todos os nossos pecados. Deus não é aquele Deus que fica apontando o dedo para você e jogando na cara o que você já fez. Ele não vai fazer isso com você. No momento que você se arrependeu profundamente dos seus erros, Deus já te perdoou. E é vida que continua. Nós temos uma natureza pecaminosa e vamos continuar errando. Mas teremos também o perdão de Deus. E teremos também o auxílio do Espírito Santo para nos orientar a cada dia. Olha, caminhe dessa maneira. Temos a palavra de Deus como nossa bússola, como a nossa regra de fé e prática. Então nós temos tudo para sermos felizes. E temos tudo para glorificar a Cristo. Mesmo sendo pecadores e miseráveis homens que nós somos. Mas encontramos em Cristo o perdão. Encontramos em Cristo o perdão para os nossos pecados. O outro texto é Isaías 43, o versículo 25, irmãos. Isaías 43, o versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então ele declara aqui duas vezes: somente eu mesmo, é que tenho poder para apagar as tuas transgressões, ou seja, os teus erros, por amor que eu tenho por você, e também dos teus pecados nunca mais eu vou lembrar. Aí volta a dizer aquela questão: ele não é daquele que joga na cara o que você fez de errado. Ele não vai se lembrar mais dos teus pecados, dos erros cometidos. Ele agora perdoou os teus pecados e não vai se lembrar mais das tuas transgressões. E só Ele que tem poder para apagar as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Por amor a nós Ele realiza isso. O amor de Deus é tão grande, é tão grande. Lamentações fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, então é infinita, é incondicional também, e é incomparável. O amor de Deus é muito grande. Então ele diz: somente eu mesmo, é que tenho poder para apagar as tuas transgressões. Ou seja, ninguém tem poder para perdoar pecados a não ser Deus. Só Deus que tem poder para perdoar pecados. Não existe o auto-perdão, não existe o perdoar a si mesmo. Só Deus é que tem poder para perdoar os nossos pecados. É como a quinta possibilidade diz:
eu vou sentar aqui na minha cadeira e eu vou declarar então a minha absolvição e vou me perdoar. Isso não existe, você não pode ser juiz. Só há um legislador e um juiz que pode salvar e pode fazer perecer. Tiago 4,12 que nós lemos. E aqui Isaías diz, somente Deus é que pode perdoar pecados. O outro texto é Isaías 44, o versículo 22. Abra sua Bíblia aí, em Isaías 44, o versículo de número 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Transformação, irmãos. Transformação. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então esse texto fala muitas coisas. São promessas de livramento. Então ele diz, olha, só eu que posso transformar os teus pecados em perdão, só eu que posso transformar a tua impureza em pureza. E ele diz, torna-te para mim, porque eu te resgatei. Olha para mim, me obedeça, ouça a minha voz, porque eu te resgatei, eu te remi, e eu tenho um propósito na sua vida. Então só eu que tenho poder para perdoar pecados, só eu que tenho poder para transformar o pecado em pureza, em santidade, só eu que tenho poder para transformar isso, mas você olha para mim, torna-te para mim, se envolva comigo, faça uma aliança comigo, esteja em comunhão comigo, porque eu te remi, eu te resgatei. Então nós percebemos aqui o amor de Deus em perdoar pecados e o amor de Deus de nós sermos transformados pelo o seu poder. Então, mais uma vez, o texto de Isaías, né, e nós temos outros textos aqui baseados no livro de Isaías, mas vamos ficar com esses 4 textos que nós lemos. Esses 4 textos falam do poder de Deus em perdoar pecados. Somente Ele pode perdoar as nossas transgressões. Mas esse texto de 44, 22 de Isaías diz, torna-te para mim. Ou seja, olha para Cristo, olha para Deus, olha para Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olhe para mim, porque eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, nós somos propriedade do Senhor. Então não adianta você ficar aí remoendo o seu passado, chorando as mágoas, que isso não vai trazer solução nenhuma para você. Você procura olhar para Cristo e nele você vai encontrar o perdão para os seus pecados. Nele você vai encontrar também a força para continuar caminhando. Nele você vai encontrar o perdão, não adicional, mas o perdão único para que você continue caminhando debaixo da graça e da bondade dele. Ele te resgatou. Ele morreu na cruz por você e por mim. Então ele tem um propósito na tua vida e na minha vida também. Torna-te para ele, ou seja, olhe para ele, volte para ele e caminhe com ele, porque ele te resgatou e ele tem poder para perdoar os seus pecados. Às vezes as pessoas falam, mas eu estou cheio de pecado, eu não tenho coragem nem de ir na igreja. Isso é uma justificativa completamente barata. É claro que você precisa ir à casa de Deus para receber o alimento espiritual. E cada vez que você vai ali se libertando de todo o mal e conhecendo a graça salvadora e transformadora em Jesus Cristo. Agora, no momento que você, eu vou esperar resolver algumas pendências para poder frequentar a igreja. Não, você tem que ir à casa de Deus. Lá ele vai te dar a solução, os princípios para você continuar caminhando com ele. Não espere você se libertar aqui no mundo sozinho, que você não vai conseguir. Aí vem a questão do egoísmo, né? Eu vou esperar me libertar para depois eu ir. Não, você não consegue se libertar sozinho. Você precisa do amor de Cristo. E na casa do Senhor você vai encontrar isso. Vai encontrar princípios, vai encontrar conhecimento para você então entender que aquilo que você está praticando não agrada a Deus. E às vezes a pessoa fala, não vou na igreja, não quero ir na igreja, não vou esperar mais um pouco. Não espere, caminhe com Cristo, vá à casa do Senhor, vai à igreja que prega a palavra de Deus, que prega de maneira expositiva a palavra de Deus.
Vá à casa de Deus e ali você vai receber o alimento espiritual, o acompanhamento necessário para você caminhar. Agora, você ficar do lado de fora dizendo, não consigo me perdoar, eu preciso me perdoar, eu preciso de um perdão adicional, isso não vai trazer nenhuma solução para você. Você distante da cruz de Cristo, distante da igreja de Cristo e do conhecimento da palavra. De nada vai solucionar para você, nada vai adiantar você ficar distante e não recebendo, então, o alimento necessário. Quando tentada a focalizar sua atenção em seus pecados de homicídio, inveja e agir como Deus, Sara permitia que essas promessas bíblicas levassem seus olhos de volta ao seu Salvador, Jesus Cristo. Será que perdoar a si mesmo é meramente um conceito impreciso, neutro e inofensivo? Não. Nenhuma ideia que obscureça o perdão de Deus é inofensiva. Que Deus nos capacite a corrigir esse erro. Que Deus nos capacite a ministrar amorosa e fielmente a riqueza de sua graça às pessoas que lutam com a culpa. Será que isso é ser inofensivo? Não, é inofensivo. Aí ele diz que Deus nos ajude a corrigir esse erro. Se eu tenho esse jeito, não consigo me perdoar, eu não consigo me perdoar, que Deus nos ajude a corrigirmos esse erro, porque isso é um erro. Isso é falta de submissão a Deus. Volto a repetir, a pessoa que age dessa maneira, que tem o conceito do auto-perdão, é uma pessoa que não tem submissão e não tem conhecimento da palavra de Deus. Então é um erro, é uma falha. Não existe o auto-perdão. Então nós, de maneira amorosa, com compaixão, com paciência, devemos aconselhar aquela pessoa a reconhecer a riqueza em Cristo e que tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, terminamos mais um estudo bíblico desse livreto, Perdão. Eu simplesmente não consigo me perdoar. Espero em Deus que você tenha aprendido algo, porque eu, mesmo ministrando, eu aprendi muito, como Deus falou ao meu coração. E espero também que esteja falando ao teu. Irmãos, gostaria agora de fazer apenas um anúncio com relação aos cultos de quinta-feira. Nós vamos retornar, então, aos cultos de quinta-feira já na próxima semana. Então, dia 24, na próxima semana, nós estaremos retornando, então, aos nossos cultos de oração lá no templo da nossa igreja em Campo do Coelho, né? E o horário será o horário das 7 horas da noite às 8h30, respeitando todas as regras de distanciamento, de álcool e gel na porta e também do uso de máscaras. Teremos aí 1h30 e vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos também estudar outros livretos. Então, a partir de semana que vem, nós voltaremos, então, aos nossos cultos de oração às quintas-feiras, das 19 às 8h30. Te espero lá, que Deus possa te dar força, te dar condições para que você também esteja participando dos cultos de quinta-feira. Espero que a igreja esteja participando, que tenhamos um número lá cada dia maior, respeitando, é claro, as regras da saúde, mas que possamos estar em comunhão, glorificando o nosso Pai Celestial. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais um estudo, ó Deus, que nós terminamos. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, foi concluído esse estudo, aonde fala do perdão, ó Deus. Em Ti nós encontramos o perdão para os nossos pecados. O Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor diz que não lembra mais deles. Que possamos crer na Tua palavra, nas Tuas promessas e continuar caminhando contigo. Que o acusador, Satanás, não venha nos acusar sempre, ó Deus, com a ideia de nos desanimar, com a ideia de nos prejudicar na caminhada cristã e relembrar fatos lá do passado. Mas que possamos crer no Teu perdão, que possamos crer, ó Deus, nas promessas que o Senhor deixou para nós. Abençoe a Tua igreja e agora com o retorno dos cultos na próxima semana, nas quintas-feiras, que o Senhor também nos proteja e nos abençoe e faça com que os irmãos possam estar caminhando também juntos, possamos estar ali
para aprendermos mais da tua palavra, adquirirmos mais conhecimento e glorificarmos a ti com as nossas vidas. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.